Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. As meditações da Via Sacra deste ano de 2020 são propostas pela capelania do estabelecimento prisional Due Palazzi de Pádua. Aceitando o convite do Papa Francisco, 14 pessoas meditaram sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-a atual nas suas vidas. Entre elas, há 5 pessoas presas, uma família vítima de um crime de homicídio, uma família de um homem condenado à pena da prisão perpétua, uma educadora de prisão, um juiz supervisor, a mãe de uma pessoa presa, uma catequista, um frade voluntário, um agente da polícia penitenciária e um padre acusado e mais tarde absolvido definitivamente pela justiça depois de 8 anos de processo ordinário. Acompanhar Cristo pelo caminho da cruz, com a voz rouca das pessoas que povoam o mundo das prisões, é uma oportunidade de assistir a um duelo prodigioso entre a vida e a morte, descobrindo como os fios do bem inevitavelmente se entrelaçam com os fios do mal. Contemplar o Calvário por detrás das grades é acreditar que uma vida inteira se pode decidir em poucos instantes, como aconteceu ao bom ladrão. Será suficiente encher de verdade tais momentos? O arrependimento pela falta cometida, a convicção de que a morte não é para sempre, a certeza de que Cristo é um inocente injustamente escarnecido, tudo é possível a quem crê, porque mesmo na escuridão das prisões ressoa este anúncio cheio de esperança: nada é impossível a Deus. Se alguém lhe apertar a mão, o homem que foi capaz do crime mais horrendo pode ser o protagonista da mais inesperada ressurreição. Certos de que mesmo quando narramos o mal podemos aprender a desculpar e conceder espaço à redenção. Podemos reconhecer no meio do mal também o dinamismo do bem e dar-lhe espaço. É assim que a Via Crucis se torna uma Via Lucis. Embora os textos reunidos hoje pelo capelão Padre Marco Pozza e pela voluntária Tatiana Mário estivessem escritos em primeira pessoa, decidiu-se não colocar o nome. Quem participou nesta meditação quis emprestar a sua voz a todos aqueles que no mundo partilham a mesma condição. Nesta tarde, no silêncio das prisões, a voz de um deseja tornar-se a voz de todos. Oremos. Ó Deus Pai Omnipotente, que em Jesus Cristo, teu Filho, assumiste as chagas e os sofrimentos da humanidade, hoje tenho a coragem de suplicar como o ladrão arrependido. Lembra-te de mim. Estou aqui sozinho na tua presença, na escuridão desta prisão, pobre, nu, faminto e desprezado, e peço-te para derramar sobre as minhas feridas o óleo do perdão e da consolação, e o vinho de uma fraternidade que fortalece o coração. Cura-me com a tua graça e ensina-me a manter a esperança no meio do desespero. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Aí está a esperança, Brasil. Cura-me com a tua graça e ensina-me a manter a esperança no meio do desespero. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Continua, Pai misericordioso, a confiar em mim e a dar-me sempre uma nova oportunidade e a abraçar-me no teu amor infinito. Com a tua ajuda e o dom do Espírito Santo, também eu serei capaz de te reconhecer e servir nos meus irmãos. Amém. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, pela vossa Santa Cruz. Idalina? De novo, Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucificam-o, crucificam-o. Pilatos disse-lhes pela terceira vez: que mal fez ele então? Nada encontrei nele que mereça a morte. Por isso, vou libertá-lo, depois de o castigar.
Mas eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio que eles reclamavam e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Carolina, Muitas vezes, nos tribunais e nos jornais, ribomba este grito: crucificam, crucificam. É um grito que ouvi ressoar também sobre mim. Fui condenado, juntamente com meu pai, à prisão perpétua. A minha crucifixão começou quando era menino. Quando penso nisto, revejo-me encolhido na caminhonete que me levava à escola, marginalizado pela minha gaguez, sem qualquer relacionamento. Comecei a trabalhar quando era criança, sem poder estudar. A ignorância prevaleceu sobre a minha ingenuidade. Além disso, o bullying roubou ímpetos de infância àquele menino nascido na Calábria na década de 70. Sou mais parecido com Barrabás do que com Cristo. E, todavia, a condenação mais feroz continua a ser a da minha consciência. De noite, abro os olhos e procuro desesperadamente uma luz que ilumina a minha história. continua? Não tenho Continua, mais nada. Carolina. Não vejo mais nada. Não? Não. Sim, já mudou, Carolina. Mudou. Quando fechado na cela. Quando fechado na cela, releio as páginas da Paixão de Cristo. Desato a chorar. Depois de 29 anos de prisão, ainda não perdi a capacidade de chorar, de sentir vergonha da minha história passada, do mal praticado. Sinto-me Barrabás, Pedro e Judas numa única pessoa. O passado é algo que me faz arrepiar, mesmo sabendo que é a minha história. Vivi anos sob o regime restritivo do 41 bis e o meu pai morreu confinado na mesma condição. Muitas vezes de noite ouvi-o chorar na cela. Fazia-o às escondidas, mas eu apercebia-me. Estávamos ambos na escuridão profunda, mas naquela não vida sempre procurei algo que fosse vida. Pode parecer estranho, mas a minha prisão foi a minha salvação. Se para alguém sou ainda Barrabás, não me zango. Sinto no coração que aquele homem inocente, condenado como eu, veio procurar-me à prisão, a fim de me educar para a vida. Manuela? Sim, Senhor Jesus, apesar dos altos clamores que nos desorientam, vislumbramos no meio da multidão de quantos gritam: ó Senhor Prior, tem aqui as pessoas estão todas aqui, estão a tapar a mensagem. Tire, querida. Aqui, nós estamos aqui a tapar a mensagem. Querida, tem que os tirar. Mas está Não bem. sou eu, é você. Pronto. Eu Senhor também Jesus. tirei, clica-se lá em cima. Pois já tirei. Senhor Jesus, apesar dos altos clamores que nos desorientam, vislumbramos-te no meio da multidão, de quantos gritam que deves ser crucificado. E, entre eles, talvez estejamos nós também, inconscientes do mal de que somos capazes. Das nossas celas queremos rezar a teu Pai, por aqueles que, como tu, são condenados à morte e por quantos querem ainda arvorar-se a fazer do teu juízo supremo. Matilde? Ó Deus, amante da vida, que na reconciliação nos dá sempre uma nova oportunidade para saborear a tua infinita misericórdia. Suplicamos-te que infundas em nós o dom da sabedoria, para considerar todo o homem e toda a mulher como templos do teu Espírito e respeitá-los na sua inviolável dignidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Perdoai-nos as Perdoai-nos as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós nós perdoamos perdoamos a quem nos tem quem nos ofendido. tem ofendido. Não E nos não nos deixes deixes cair Cair em tentação, livrai-nos do mal. Segunda estação, Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Pela santa vossa cruz, santa pela cruz vossa neste santa mundo. Idalina, Os soldados levaram-no para dentro do pátio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no de um manto de púrpura e puseram-lhe uma coroa de espinhos que tinham entretecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve ao rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam sobre ele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das suas vestes. Levaram-no então para o crucificar. Carolina, Naquele verão horrível, a nossa vida de pais morreu juntamente com a das nossas duas filhas. Uma foi assassinada com a amiga do coração pela violência cega de um homem sem compaixão. A outra, que sobreviveu por milagre, ficou privada para sempre do seu sorriso. A nossa foi uma vida de sacrifícios, baseada no trabalho e na família. Aos nossos filhos, ensinamos o respeito pelos outros e o valor do serviço prestado a quem é mais pobre. Muitas vezes nos perguntamos por que desabou precisamente sobre nós este mal? E não encontramos paz, nem mesmo a justiça, na qual sempre acreditamos, foi capaz de lenir as feridas mais profundas. A nossa condenação ao sofrimento permanecerá até ao fim. O tempo não aliviou o peso da cruz que nos colocaram aos ombros. Não conseguimos esquecer que ela hoje já não está entre nós. Estamos envelhecidos, cada vez mais indefesos, e somos vítimas da pior dor que existe: sobreviver à morte de uma filha. Custa dizê-lo, mas no momento em que o desespero parece prevalecer, o Senhor tem vindo de diferentes maneiras ao nosso encontro, dando-nos a graça de nos amarmos como esposos, apoiando-nos um ao outro, embora com dificuldade. Ele convida-nos a manter aberta a porta da nossa casa ao mais frágil, ao desesperado, acolhendo quem bate à porta mesmo só para um prato de sopa. Para nós, ter feito da caridade o nosso mandamento é uma forma de salvação. Não queremos render-nos ao mal. Com efeito, o amor de Deus é capaz de regenerar a vida, porque antes de nós, o seu Filho Jesus experimentou o sofrimento humano para poder sentir, pelo mesmo, justa compaixão. Manela, Senhor Jesus, custa-nos tanto ver-te espancado, escarnecido e despojado, vítima inocente de uma crueldade desumana. Nesta noite de sofrimento, dirigimos-nos suplicantes ao teu Pai, para que lhe confiar todos aqueles que sofrem violências e iniquidades. Matilde, Ó Deus, nossa justiça e redenção, que nos deste o teu único Filho, glorificando-o no trono da cruz. Infunde a tua esperança nos nossos corações, para te reconhecermos presente nos momentos escuros da nossa vida. Consola-nos em toda a aflição e sustenta-nos nas provações, à espera do teu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos Cada dai dia hoje. nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remissos do mundo. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado, mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele todos os nossos crimes. Carolina? Foi a primeira vez que caí, mas aquela queda foi para mim a morte. Tirei a vida a uma pessoa. Bastou um dia para passar de uma vida irrepreensível à realização de um gesto no qual se encerra a violação de todos os mandamentos. Sinto-me a versão moderna do ladrão que se dirige a Cristo implorando: lembra-te de mim. Mais do que arrependido, imagino como alguém que está consciente de se encontrar no caminho errado. Da minha infância, recordo o ambiente frio e hostil onde cresci. Bastava individuar uma fragilidade no outro para traduzi-la numa forma de divertimento. Procurava amigos sinceros. Queria ser aceito como era, mas sem sucesso. Sofria para a felicidade dos outros, sentia os obstáculos que me criavam, só me pediam sacrifícios e regras que devia respeitar. Senti-me um estranho para todos e procurei, a todo custo, uma desforra da minha parte. Não me dera conta de que o mal crescia lentamente dentro de mim, até que, uma noite, soou a minha hora das trevas. Num instante, como uma avalanche, desencadearam-se as lembranças de todas as injustiças sofridas na vida. A raiva assassinou a gentileza. Cometi um mal imensamente maior do que todos aqueles que recebera. Depois, na prisão, a injúria dos outros tornou-se desprezo por mim mesmo. Pouco faltava para acabar com a vida. Estava no limite extremo. Arrastara também a minha família para o precipício. Por minha causa, perderam o seu sobrenome, a boa reputação. Tornaram-se apenas a família do assassino. Não procuro desculpas nem descontos. Expiarei a minha pena até ao último dia, porque na prisão encontrei pessoas que me devolveram a confiança perdida. Não pensar que existia no mundo a bondade foi a minha primeira queda. A segunda, o homicídio, foi quase uma consequência, já estava morto por dentro. Anela? Sim. Senhor Jesus, também tu acabastes por terra. A primeira vez é possivelmente a mais dura, porque tudo é novo. O embate é forte e prevalece a confusão. Confiamos o teu Pai, todos aqueles que se fecham nas suas próprias razões e não conseguem reconhecer as culpas cometidas. Matilde? Ó Deus, que ergueste o homem da sua queda, nós te suplicamos, venha a ajuda da nossa fraqueza e dá-nos olhos para contemplar os sinais do teu amor, espalhados na nossa vida diária. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai nos hoje. dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Não nos nos deixeis cair em tentação, Então, mas livrai-nos do mal. do mal. Amém. Amém. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Pela Santa vossa Cruz, Santa Cruz, remistes remistes o o mundo. mundo. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Carolina? Nem sequer por um momento senti a tentação de abandonar o meu filho à sua pena. No dia da sua prisão, toda a nossa vida mudou. A família inteira entrou com ele na prisão. Ainda hoje não se aplaca o juízo das pessoas. É uma lâmina afiada. O dedo em riste contra todos nós torna mais pesado o sofrimento que já trazemos no coração. As feridas crescem a cada dia que passa, tirando-nos até a respiração. Sinto a proximidade de Nossa Senhora. Ajuda-me a não me deixar esmagar pelo desespero, a suportar a maldade. A ela confiei o meu filho. Só a Maria posso confiar os meus temores, já que ela própria os experimentou enquanto subia para o Calvário. No seu coração, sabia que o filho não poderia escapar à maldade do homem, mas não o abandonou. Estava lá, partilhando a sua dor, fazendo-lhe companhia com a sua presença. Imagino que Jesus, elevando o olhar, cruzasse os seus olhos com os dela, cheios de amor, e já não se sentisse só. Assim quero fazer também eu. Tomei sobre mim as culpas do meu filho. Pedi perdão também pelas minhas responsabilidades. Sobre mim imploro a misericórdia que só uma mãe consegue sentir, para que o meu filho possa voltar a viver depois de ter expiado a sua pena. Rezo continuamente por ele, para que possa, dia após dia, tornar-se um homem diferente, capaz de amar novamente a si mesmo e aos outros. Manuela? Senhor Jesus, o encontro com a tua mãe ao longo do caminho da cruz é talvez o mais comovente e doloroso. Entre o olhar dela e o teu, colocamos o de todos os familiares e amigos que se sentem dilacerados e impotentes pela sorte dos seus queridos. Matilde? Ó Maria, Mãe de Deus e da Igreja, fiel discípula do seu Filho, voltamo-nos para ti a fim de confiar ao teu olhar solicito e à guarda do teu coração materno. O grito da humanidade que geme e sofre à espera do dia em que serão enxugadas todas as lágrimas dos nossos rostos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Como no céu. O pão nosso cada dia Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a quem quem nos tem ofendido. e não nos Não deixeis nos cair em deixeis tentação, cair em tentação, livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Amém. Quinta estação, Jesus é ajudado por Simão de Cirene. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela Pela vossa vossa Santa Cruz, Ministros do mundo. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus.
com a minha profissão, ajudei gerações de crianças a caminharem com a coluna vertebral direita. Mas um dia achei-me por terra. Foi como se me tivessem quebrado a coluna. O meu trabalho tornou-se o motivo invocado para uma condenação infamante. Entrei na prisão. A prisão entrou na minha casa. Desde então, tornei-me um vagabundo para a cidade. Perdi o meu nome. Chamaram-me pelo nome do crime de que me acusa a justiça. Já não sou o dono da minha vida. Quando penso nisso, vem-me à mente aquela criança de sapatos rotos e pés encharcados, as roupas usadas. Eu era então aquela criança. Mais tarde, um dia, prenderam-me 3 homens de uniforme, um protocolo rígido, a prisão que me engole vivo no seu cimento. Estou envelhecendo na prisão. Não. Sonho voltar um dia a confiar no homem. Tornar-me um sireneu da alegria para alguém. Não leu a parte de cima. Não. Manela, Senhor Jesus, desde o momento do teu nascimento até ao encontro com o desconhecido que te levou à cruz, quiseste precisar da nossa ajuda. Também nós, como Sireneu, queremos fazer-nos próximos dos nossos irmãos e das nossas irmãs e colocar com a misericórdia do Pai para aliviar o jugo do mal que nos oprime. Matilde. Ó Deus, defensor dos pobres e conforto dos aflitos, restaura-nos com a tua presença e ajuda-nos a carregar todos os dias o suave jugo do teu mandamento de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O O pão nosso cada dia nos dai hoje. Vai hoje. Perdoai as As nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não E nos não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do mal. do mal. Livramos do mal. Amém. Sexta estação, a Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, pela vossa Santa Cruz, Santa Cruz, ministro ministro do mundo. Jesus. O meu coração murmura por ti, os meus olhos te procuram. É a tua face que eu procuro, Senhor. Não desvies de mim o teu rosto, nem afastes com ira o teu servo. Tu és o meu amparo. Não me rejeites nem abandones, ó Deus, meu Salvador. Como catequista, limpo tantas lágrimas, deixando-as correr. Não se podem conter dentro das margens as inundações de corações dilacerados. Muitas vezes encontro homens desesperados que, nas trevas da prisão, procuram um porquê do mal que lhes parece infinito. Estas lágrimas têm o sabor da derrota e da solidão, do remorso e da falta de compreensão. Muitas vezes imagino Jesus na prisão no meu lugar. Como limparia aquelas lágrimas? Como apaziguaria a angústia daqueles homens que não encontram uma via de saída para aquilo que se tornaram, sucumbindo ao mal? E assim, as lágrimas, Lá em cima. a encontrar uma resposta, é um exercício árduo, muitas vezes incompreensível para as nossas lógicas humanas, pequenas e limitadas. O caminho que Cristo me sugere é contemplar sem medo aqueles rostos desfigurados pelo sofrimento. É-me pedido para ficar ali, ao pé, respeitando os seus silêncios, ouvindo a dor, procurando olhar para além dos preconceitos. Tal como Cristo fixa, com olhos cheios de amor,
as nossas fragilidades e as nossas limitações. A cada um, incluindo as pessoas presas, todos os dias é oferecida a possibilidade de se tornar uma pessoa nova, graças àquele olhar que não julga, mas infunde vida e esperança. E assim, as lágrimas caídas podem tornar-se o germe de uma beleza que era difícil até mesmo de se imaginar. Manuela? Senhor Jesus, a Verónica teve compaixão de ti. Encontrou um homem a sofrer e descobriu o rosto de Deus. Em oração, confiamos a teu Pai os homens e mulheres do nosso tempo que continuam a limpar as lágrimas de tantos nossos irmãos. Matilde? Ó Deus, verdadeira luz e fonte da luz, que na fraqueza revela onipotência e o amor extremo, imprime nos nossos corações o teu rosto, para que saibamos reconhecer-te nos padecimentos da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, ministro do mundo. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes. Quando passava em frente de uma prisão, voltava a face para o outro lado. Pois eu, dizia cá para mim, nunca irei parar lá dentro. Nas vezes que eu olhava, respirava melancolia e escuridão. Parecia-me passar junto de um cemitério de mortos-vivos. Um dia, porém, acabei eu atrás das grades, juntamente com o meu irmão. E como se isto não bastasse, trouxe cá para dentro também o meu pai e a minha mãe. De terra estranha que era, a prisão tornou-se a nossa casa. Nós, homens, estávamos numa cela, a nossa mãe noutra. Eu olhava para eles e sentia vergonha de mim mesmo. Deixei de sentir vontade de me chamar homem. Estão a envelhecer na prisão por culpa minha. Caí por terra 2 vezes. A primeira quando o mal me fascinou e eu cedi. Vender droga, aos meus olhos, valia mais do que o trabalho do meu pai, que rompia às costas 10 horas por dia. A segunda foi quando, depois de ter arruinado a família, comecei a interrogar-me: quem sou eu para que Cristo morra por mim? O grito de Jesus: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, leio nos olhos da minha mãe. Tomou sobre si a vergonha de todos os homens da casa para salvar a família. E tem o rosto do meu pai, que às escondidas se desesperava na cela. Só hoje consigo admiti-lo. Naqueles anos eu não sabia o que fazia. Agora que o sei, com a ajuda de Deus, estou procurando reconstruir a minha vida. Devo isto aos meus pais. Há alguns anos venderam as nossas coisas mais queridas porque não queriam vagabundo pela estrada. Devo isto sobretudo a mim mesmo. A ideia de que o mal continue a mandar na minha vida é insuportável. Esta tornou-se a minha via sacra. Manuela? Senhor Jesus, estás por terra outra vez, sobrecarregado pelo apego ao mal, pelo meu medo de não conseguir ser uma pessoa melhor. Com fé, dirigimos-nos a teu Pai, rezando-lhe por todos aqueles que ainda não souberam fugir do poder de Satanás.
do fascínio das suas obras e das suas inúmeras formas de sedução. Matilde? Ó Deus, que não nos deixas nas trevas e nas sombras da morte. Sustenta a nossa fraqueza. Livra-nos das cadeias do mal e protege-nos como o escudo da nossa força, para podermos cantar eternamente a tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Pai nosso, que estais nos céus, santificado santificado seja o vosso nome. venha Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como no céu. O pão nosso cada dia cada nos dia dai nos dai hoje. perdoai-nos Perdoai-nos as nossas ofensas, assim assim como como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos Não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, neste mundo. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Como filha de uma pessoa presa, quantas vezes ouvi fazer uma pergunta: gostas do pai? Mas já alguma vez pensaste no sofrimento que teu pai causou às vítimas? Em todos estes anos, nunca me esquivei de dar resposta. Com certeza, é-me impossível, digo, não pensar nisso. Depois, também eu lhes faço uma pergunta. Já alguma vez pensaste que eu fui a primeira de todas as vítimas das ações do meu pai? Desde há 28 anos que estou descontando a pena de crescer sem pai. Ao longo de todos estes anos, vivi com raiva, inquietação, melancolia. A sua falta é cada vez mais pesada de suportar. Atravessei de sul a norte a Itália para estar ao pé dele. Conheço as cidades não pelos seus monumentos, mas pelas prisões que visitei. Pareço Telêmaco quando parte à procura de seu pai Ulisses. A minha é uma volta à Itália, de prisões e de afetos. Anos atrás perdi o amor, porque sou filha de um homem preso, a minha mãe caiu vítima de depressão, a família desabou. Fiquei eu, com o meu pequeno salário, a suportar o peso desta história em frangalhos. A vida forçou-me a ser mulher, sem me deixar tempo de ser menina. Em nossa casa é tudo uma via sacra. O pai é um dos condenados à prisão perpétua. No dia em que me casei, sonhava tê-lo ao meu lado. Também então pensou em mim a centenas de quilómetros de distância. É a vida. Vou repetindo a mim mesma para ganhar coragem. É verdade. Há pais que, por amor, aprendem a esperar que os filhos amadureçam. A mim, por amor, aconteceu de esperar o regresso do pai. Para aqueles como nós, a esperança é uma obrigação. Senhor Jesus, sentimos a advertência às mulheres de Jerusalém como um aviso para cada um de nós. Convida-nos à conversão, passando de uma religião sentimentalista para uma fé enraizada na tua palavra. Rezemos por aqueles que são forçados a suportar o peso da vergonha, o sofrimento do abandono, o vazio de uma presença, e por cada um de nós, para que não se permita que as culpas dos pais recaiam sobre os filhos. Ó Deus, de toda a bondade, que não abandonas os teus filhos nas provações da vida.
Dá-nos a graça de poder descansar no teu amor e gozar sempre da consolação de tua presença. Por Cristo, nosso Deus. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como nos céus. O pão Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos Não nos deixeis deixeis cair cair em tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do mal. Amém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remiste o mundo. É bom para o homem carregar o jugo desde a sua juventude, que se recolha em silêncio quando o Senhor o põe à prova, que ponha a sua boca na cinza, talvez encontre esperança, que apresente a face a quem o fere e suporta as afrontas, porque o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Embora castigue, tem compaixão, porque é grande o seu amor. Cair por terra nunca é agradável, mas cair uma e outra vez, além de não ser bonito, torna-se também uma espécie de condenação, como se a pessoa já não fosse capaz de ficar de pé. Como homem, caí demasiadas vezes, e o mesmo número de vezes me levantei. Na prisão, penso frequentemente nas inúmeras vezes que uma criança cai por terra antes de aprender a caminhar. Vou-me convencendo de que tais quedas servem de ensaio geral para quando se cair mais tarde já adultos. Quando era criança, vivi a Quando era criança, vivia a prisão dentro de casa. Vivia na angústia da punição, alternando entre a tristeza dos adultos e a despreocupação das crianças. Daqueles anos, recordo a irmã Gabriela, a única imagem de festa. Foi a única a entrever o melhor dentro do meu pior. Como Pedro, procurei e encontrei mil desculpas para os meus erros. O facto estranho é que um fragmento de bem ficou sempre aceso dentro de mim. Na prisão, tornei-me avô. Perdi a gravidez da minha filha. À minha neta, um dia, não contarei o mal que cometi, mas apenas o bem que encontrei. Falar-lhe-ei de quem, quando eu estava por terra, me trouxe a misericórdia de Deus. Na prisão, o verdadeiro desespero é sentir que já nada na tua vida tem sentido. É o ápice do sofrimento. Sentes-te a pessoa mais sozinha de todos os solitários no mundo. É verdade que fiquei desfeito em 1000 pedaços, mas o belo é que estes pedaços ainda se podem todos recompor. Não é fácil, mas é a única coisa que ainda tem um significado aqui dentro. Senhor Jesus, é a terceira vez que cais por terra, e quando todos pensam que é o fim, mais uma vez te levantas. Com confiança colocamos-nos nas mãos do teu Pai. Entregamos-lhe quantos se sentem presos nos abismos dos seus erros, para que tenham a força de se levantar e a coragem de se deixarem ajudar. Ó Deus, fortaleza de quem espera em ti, que concedes viver em paz e a quantos seguem os teus ensinamentos. Sustenta os nossos passos temerosos, levanta-nos das quedas das nossas infidelidades, derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por Cristo nosso Deus. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai hoje. perdoai as Perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como nós perdoamos perdoamos a quem nos tem ofendido. ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Décima estação, Jesus é despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Pela vossa Santa Santa Cruz, Cruz, remistes remistes o o mundo. mundo. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, teremos lá a sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Como educadora penitenciária, vejo entrar na prisão o homem desprovido de tudo. Vem despojado de toda a dignidade por causa das culpas cometidas, de todo o respeito por si e pelos outros. Todos os dias me dou conta de que a sua autonomia diminui atrás das grades. Precisa de mim mesma para escrever uma carta. São estas criaturas alienadas que me estão confiadas. Homens desamparados, exasperados na sua fragilidade, muitas vezes privados do necessário para entender o mal cometido. Por vezes parecem bebés recém-nascidos, que ainda podem ser moldados. Percebo que a sua vida pode recomeçar com outra direção, virando as costas definitivamente ao mal. Porém, as minhas forças debilitam-se com o passar dos dias. Ser uma miscelânea de raiva, sofrimento e maldades incubadas acaba por desgastar mesmo o homem e a mulher mais preparados. Escolhi este trabalho depois que a minha mãe foi morta num acidente frontal por um rapaz drogado. Àquele mal, decidi imediatamente responder com o bem. Mas, apesar de gostar deste trabalho, às vezes custa-me encontrar a força para continuar. Neste serviço tão delicado, precisamos de não nos sentir abandonados para podermos apoiar as inúmeras existências que nos são confiadas e que, diariamente, correm o risco de naufragar. Senhor Jesus, ao contemplar-te despojado das tuas vestes, sentimos o embaraço e a vergonha, pois logo a partir do primeiro homem à vista da verdade, nua e crua, começamos a escapar, escondendo-nos atrás das máscaras de respeitabilidade e tecemos roupas enganadoras, muitas vezes com os frangalhos rompidos dos pobres, usadas pela nossa sede de gananciosa, de dinheiro e de poder. Que teu Pai tenha piedade de nós e nos ajude com a paciência de ser mais simples, transparentes, verdadeiros, capazes de abandonar definitivamente as armas da hipocrisia. Ó Deus, que nos tornas livres com a tua verdade, desapojar-nos do homem velho que faz resistência em nós e reverte-nos da tua luz, para sermos do mundo o reflexo da tua glória do mundo. Por Cristo, nosso Deus. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Amém. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Pela vossa Cruz, Santa remistes Cruz, o mundo. remistes o mundo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores,
um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes. O povo permanecia ali a observar, e os chefes zombavam, dizendo: salva os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecer um vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo pregado na cruz. Quantas vezes, como sacerdote, meditei sobre esta página do Evangelho, mas quando um dia me meteram na cruz, senti todo o peso daquele lenho. A acusação era feita de palavras duras como pregos. A subida tornou-se íngreme. O sofrimento penetrou-me na pele. O momento mais escuro foi quando vi o meu nome afixado fora do tribunal. Naquele momento, compreendi que era um homem obrigado a demonstrar a sua inocência, sem ser alguém culpado. Fiquei pendurado na cruz durante 10 anos. Foi a minha via sacra, povoada por dossiês, suspeitas, acusações, insultos. Nos tribunais, sempre procuravam o crucifixo pendurado. Fixavam enquanto a lei investigava sobre a minha história. Por um momento, a vergonha levou-me a pensar que seria melhor acabar com a vida. Depois, porém, decidi continuar a ser o padre que sempre fui. Nunca pensei em encurtar a cruz, nem sequer quando a lei me o concedia. Escolhi sujeitar-me ao julgamento comum. Devia-o a mim, aos rapazes que eduquei nos anos de seminário, às suas famílias. Na subida do meu calvário, encontrei-os a todos ao longo do caminho. Tornaram-se os meus sirineus, suportando comigo o peso da cruz. Limparam-me de tantas lágrimas. Muitos deles rezaram, juntamente comigo, pelo rapaz que me acusou. E nunca deixaremos de o fazer. No dia em que fui absolvido com fórmula plena, descobri que era mais feliz do que 10 anos antes. Palpei a ação de Deus na minha vida. Pendurado na cruz, o meu sacerdócio iluminou-se. Senhor Jesus, o teu amor por nós até ao fim levou-te à cruz. Estás a morrer, mas não te cansas de te perdoar a dar a vida. Confiamos a teu Pai, os inocentes da história, que sofreram uma condenação injusta. Ressoe nos seus corações o eco da tua palavra. Hoje estarás comigo no paraíso. Ó Deus, fonte de misericórdia e perdão, que te revelas nos sofrimentos da humanidade, ilumina-nos com a graça que jorra das chagas do crucificado e dá-nos a graça de perseverar na fé durante a noite escura da provação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Como juiz supervisor, não posso pregar um homem, seja ele quem for, na sua condenação. Isto significa condená-lo pela segunda vez. É necessário que o homem expie o mal que cometeu. Não o fazer significaria banalizar os seus crimes, justificar as ações intoleráveis por ele realizadas que acarretaram a outros sofrimento físico e moral. Mas só é possível uma verdadeira justiça através da misericórdia, que não prega o homem na cruz para sempre. Oferece-se como guia para o ajudar a levantar-se, ensinando-lhe a agarrar o bem que, não obstante o mal feito, nunca se apaga completamente no seu coração. Somente reencontrando a sua humanidade é que a pessoa condenada poderá reconhecê-la no outro, na vítima a quem provocou sofrimento. Por mais tortuoso que possa ser o seu percurso de renascimento, e sempre continue à espreita o risco de recair no mal, não existem outras estradas para procurar reconstruir uma história pessoal e coletiva. A rigidez do julgamento coloca à dura prova a esperança do homem. Ajudá-lo a refletir, perguntando-se pelos motivos das suas ações, poderia tornar-se a ocasião para se olhar de outra perspectiva. Mas, para o fazer, é necessário aprender a reconhecer a pessoa escondida por detrás da falta cometida. Deste modo, às vezes, consegue-se vislumbrar um horizonte que pode infundir esperança nas pessoas condenadas e, uma vez expiada a pena, devolvê-las à sociedade, convidando os homens a recebê-las de volta depois de as terem, talvez, antes rejeitado. Porque todos, inclusive como condenados, somos filhos da mesma humanidade. Senhor Jesus, morres por uma sentença corrupta, pronunciada por juízes iníquos e aterrorizados pela força de que corrompe da verdade. Confiamos a teu Pai os magistrados, os juízes e os advogados para que se mantenham retos no exercício do seu serviço em favor do Estado e dos seus cidadãos, sobretudo daqueles que sofrem por uma situação de pobreza. Ó Deus, de justiça e de paz, que acolheste no grito do teu Filho o de toda a humanidade. Ensina-nos a não identificar a pessoa com o mal cometido e ajuda-nos a entrever em cada um a chama viva do teu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Um membro do conselho chamado José, homem reto e justo,
não tinha concordado com a decisão nem com o procedimento dos outros. Era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Desde sempre, as pessoas presas foram os meus professores. Há 60 anos que entro nas prisões como frade voluntário e sempre bem disse o dia em que, pela primeira vez, encontrei este mundo escondido. Naqueles olhares compreendi com clareza que, no lugar deles, poderia estar eu, se a minha vida tivesse tomado uma direção diferente. Frequentemente, nós, cristãos, caímos na armadilha de nos sentir melhor que os outros, como se o facto de estar na condição de poder cuidar dos pobres nos permitisse uma superioridade tal que nos faz arvorar em juízos dos outros, condenando-os todas as vezes que quisermos e sem qualquer apelo. Na sua vida, Cristo decidiu e quis estar com os últimos. Percorreu as periferias abandonadas do mundo no meio dos ladrões, leprosos, prostitutas, intrusões. Quis compartilhar miséria, solidão, perturbação. Sempre pensei que fosse este o verdadeiro significado das suas palavras. Estive na prisão e foste ter comigo. Passando de uma cela a outra, vejo a morte que vive lá dentro. A prisão continua a sepultar homens vivos. São histórias de que ninguém mais quer saber. A mim, Cristo continua a repetir-me. Continua, não pares, pega neles ao colo. Não posso deixar de o ouvir. Mesmo dentro do pior dos homens, está sempre ele, por mais enlameada que se encontre a sua memória. Tenho apenas de conter a minha pressa, de ter-me em silêncio diante daqueles rostos devastados pelo mal e ouvi-los com misericórdia. É a única maneira que conheço de acolher o homem, afastado do meu olhar o erro que cometeu. Só assim poderá ele fiar-se e reencontrar a força de se render ao bem, imaginando-se diferente de como se vê agora. Senhor Jesus, o teu corpo deformado por tanto mal, agora é embrulhado num lençol e entregue à terra nua. Eis a nova criação. Confiamos a teu Pai a Igreja, que nasce do teu lado aberto, para que jamais se renda ao insucesso e às aparências, mas continue a sair, levando a todos a boa nova da salvação. Ó Deus, princípio e fim de todas as coisas, que redimiste a humanidade inteira na Páscoa de Cristo. Dá-nos a sabedoria da cruz para nos podermos abandonar à tua vontade, aceitando-a de ânimo feliz e agradecimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 14ª estação, Jesus é sepultado. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Era o dia da preparação e já começava o sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia acompanharam José, observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus era depositado. Ao regressar, prepararam aromas e perfumes e, durante o sábado, observaram o descanso conforme o preceito. Todos os dias, na minha missão de agente da polícia penitenciária,
palpo o sofrimento de quem vive recluso. Não é fácil enfrentar quem foi vencido pelo mal e infligiu enormes feridas a outros homens, complicando as suas vidas. Contudo, na prisão, a indiferença cria novos danos na história de quem falhou e está a pagar a sua conta à justiça. Um colega que me serviu de professor costumava repetir: a prisão transforma-te. Um homem bom pode tornar-se um homem sádico e um malvado poderia tornar-se melhor. O resultado depende também de mim e cerrar os dentes é essencial para se alcançar o objetivo do nosso trabalho: dar outra chance a quem favoreceu o mal. Para conseguir isto, não posso limitar-me a abrir e fechar uma cela, mas devo fazê-lo com um toque de humanidade. Respeitando os tempos de cada um, lentamente, podem florescer as relações humanas, mesmo dentro deste mundo pesante. Traduzem-se em gestos, atenções e palavras capazes de fazer a diferença, ainda que pronunciadas em voz baixa. Não me envergonho de exercer o diaconato permanente, vestindo o uniforme de que me ufano. Conheço o sofrimento e o desespero. Provei-os em mim mesmo quando era criança. O meu humilde desejo é ser um ponto de referência para quem encontro entre as grades. Trabalho duro para defender a esperança de pessoas resignadas com o que são, apavoradas com o pensamento de um dia saírem e correrem o risco de ser rejeitadas mais uma vez pela sociedade. Na prisão, lembro-lhes que com Deus nenhum pecado se terá jamais a última palavra. Senhor Jesus, mais uma vez és entregue às mãos do homem. Desta vez, porém, receber-te tens as mãos amorosas de José de Arimateia e de algumas mulheres piedosas vindas da Galileia, que sabem que o teu corpo é precioso. Estas mãos representam as mãos de todos aqueles que nunca se cansam de te servir e que tornam visível o amor de que é capaz o homem. É precisamente este amor que nos faz esperar na possibilidade de um mundo melhor. Basta que o homem esteja disposto a deixar-se alcançar pela graça que vem de ti. Na oração, confiamos a teu Pai, de maneira particular, todos os agentes da polícia penitenciária e quantos colaboram de um modo ou de outro nas prisões. Ó Deus, luz eterna e dia sem ocaso, cúmula de teus bens aqueles que se dedicaram ao teu louvor e ao serviço de quem sofre. Nós, inúmeros lugares de sofrimento na humanidade, por Cristo, nosso Deus. Amém. Nossa, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até já. Até já.